Bem-vindas! Welcome back! Como foi a missão 2 de vocês? Mission number 2. Vocês conseguiram falar I love you para as crianças de vocês? Vocês conseguiram juntar o I love you, sweetheart? Ou foi difícil? Vocês falaram em português? Pode ser em português também. É muito importante a gente criar hábitos saudáveis com as nossas crianças, hábitos amorosos, né? De estar chamando elas de queridos, de queridas, de amor, de falar que a gente ama eles, né? É muito gratificante também ouvir eles falarem isso pra gente e melhor ainda é ouvir eles falando isso para os seus irmãos, né? Então, fica aí esse challenge, essa missão para vocês continuarem usando o sweetheart, continuarem usando o I love you, e hoje a gente quer adicionar o please and thank you. A gente quer resgatar essa educação que ficou um pouco perdida, né? De falar obrigada, por favor. E às vezes a gente até usa isso na rua com as pessoas, mas acaba não usando em casa. Então é muito importante a gente dar esse exemplo às nossas crianças para que elas possam aprender também. Elas aprendem muito com a gente, com os nossos exemplos. Aqui em casa a gente fala I love you o tempo inteiro, porque foi um costume que a gente ensinou para as crianças, é uma coisa que a gente fala diariamente para eles, né? Então essa semana a gente quer trabalhar no please and thank you. Então toda vez que vocês forem pedir alguma coisa para os seus filhos fazerem ou trazerem até vocês, peça por favor ou please. E quando eles trouxerem o que vocês pediram, fizeram o que vocês pediram, use thank you, ou obrigada, né? Então essa é a missão mission number 3 for you guys. E voltando na missão número 2 da semana passada, de estar olhando nos olhos dos nossos filhos quando a gente conversa com eles, eu queria dar um ênfase da importância de você estar fazendo isso. Eu sei que às vezes, a gente está sempre ocupada, a mãe que fica em casa, ela não está no sofá, gente, assistindo Netflix all day. Ela realmente está limpando, lavando louça, cozinhando, almoço, janta. É uma infinidade de tarefas que a gente tem no dia a dia. E às vezes a criança está falando com a gente já tá, tô ouvindo, né? Peraí. E a gente não dá atenção. E isso causa uma desconexão, né? Quando a gente para e olha nos olhos dos nossos filhos, não só eles focalizam no que a gente está falando, mas a gente focaliza no que eles estão falando, e isso cria uma conexão com os nossos filhos, né? É muito chato, às vezes, quando os meus filhos falam alguma coisa pra mim, e eu tô no automático, e lá na frente eles falam, mãe, lembra aquele dia que eu falei pra você, da fulana, não sei o que, e eu, não. Então, assim, fica uma situação bem desagradável, né? E é uma coisa que a gente acaba fazendo porque a gente realmente está ocupado, está ali no automático. Hoje de manhã, eu tive a oportunidade de usar essa técnica com os meus 2 filhos menores. Um tem 4 e a outra tem 6, ela tem 5, vai fazer 6 daqui a alguns dias. Mas eles estavam brigando. E eu falei, para tudo, né? Botei os 2 de frente para mim, olhei nos olhos deles e falei, gente, antes de vocês começarem a se bater, a gritar, chorar, vocês têm que me chamar para resolver o problema. E eu revisei com eles essa técnica, olhei nos olhos deles e falei assim, o que é que vocês têm que fazer mesmo quando vocês estão brigando? E aí eles olharam os meus olhos e responderam, a gente tem que parar tudo e chamar a mamãe. Então, é maravilhoso essa técnica de você estar parando tudo, olhando, ouvindo o que eles têm para falar, olhando nos olhos deles e revisar as regras que você está implementando, né? Fazer eles falarem de volta para você o que é que eles têm que fazer em determinada situação. Então, eu recomendo e eu acho que vai ajudar muito na vida de vocês em geral, na vida das crianças de vocês. Elas vão se sentir mais amadas também quando vocês focalizam nela e deixam tudo. Eu sei que às vezes não dá. Eu sei que realmente às vezes está tudo corrido e a gente acaba atropelando tudo, mas nos dias que está mais tranquilo, vamos tentar fazer isso um hábito, né? Para que todos os dias a gente possa estar parando e dando atenção que os nossos filhos precisam. E agora eu quero ouvir da Isa e da Laís como que foi essa semana, a missão em inglês e a missão dessa semana de olhar nos olhos dos seus filhos. Conta aí pra gente. Ai, que legal escutar a Dai, né? Ouvir as experiências dela.
experiência para contar, né? 6 filhos, né? Sim. Imagino que se vieram por vez, tem que parar, olhar nos olhinhos, é complicado, mas ela conseguiu pelo jeito, né? É difícil, mas tem que tentar, né? Vamos contar como foi nossa experiência? Vamos. Agora, olhando, né, nos olhos das mamães, através da telinha, né? Queremos saber de vocês como que foi. Para mim, eu vou começar contando, foi muito bom. Eu acredito que eu até descobri as cores do olhinho do meu filho, né? Tem horas do dia que tá mais clara, tem horas que tá um marrom mais escurinho. E isso na correria, fazendo ali as coisas sem olhar, eu nem prestava atenção muito. E agora parando, olhando, conversando com ele, eu vi, nossa, tem até diferença de cor do olho dele, que lindo, né? Consegui perceber os detalhes dele. Legal. E você, Isa? Bom, lá em casa, até me identifiquei com a Daiane quando ela falou que as crianças tiveram uma briga ali, né? As crianças não ficam assim com brigas físicas, é difícil, mas às vezes eles têm algum desentendimento entre eles e daí eu costumo chamar os dois e é um momento que a gente para e aí eu preciso olhar no olho deles para falar. E uma coisa também que quando eles têm algum tipo de discussão, eu sempre falo, vocês têm que um olhar para o outro, pedir perdão, né? E se resolverem para tudo ficar bem. E às vezes eles fazem, tá bom, aí pede perdão, mas não olha no olho do outro. Né? Então eu falo, não, tem que olhar no olho. Que é muito melhor, né, quando a gente olha no olhinho. Para vocês, mamãe, vocês conseguiram? Tiveram alguma situação, alguma experiência que vocês gostariam de compartilhar com a gente? Isso, escrevam, compartilhem, né? Eu sei que nós sabemos que não é fácil, né? Que nem já comentamos, estamos ali, né, envolvidas no trabalho, a criança vem falar, você tem que parar, olhar. No começo é bem difícil, mas depois é gostoso, você se concentra ali, você começa a ver, que nem eu falei, as características do olhinho, do rostinho, né, da criança, né? Você vai reparando no seu filho, é muito bom. Sim, isso mesmo. E hoje nós vamos introduzir a missão número 3. Já estamos na missão número 3, né? A Dai já deu uma introdução, né, sobre as palavras em inglês e também sobre do que se trata, que, né, essa semana estaremos tratando de gentileza, né? Esse mundo cada vez mais precisando de gentileza, de pessoas gentis, né? Faz toda a diferença. Isso mesmo. E a gente percebe que, na verdade, o lugar onde a gente pode plantar essas sementes da gentileza começam realmente no nosso lar, né? Eu, como professora, já trabalhei muito com educação infantil, com adolescente, com adulto, e às vezes a gente percebe que nem a criança, nem o adolescente, muitas vezes nem o adulto lá fora estão tendo essa cordialidade, essa leveza, essa educação, né? Como a Dai comentou. Então, nós acreditamos que quando a gente começa a trabalhar a gentileza, né? O please, o thank you em casa, isso realmente faz diferença, eles levam para fora, né? Sim. Porque às vezes nós pensamos como pais, a obrigação dos filhos, né, nos agradecerem, pedir por favor, realmente é obrigação, né? Só que isso é mútuo, né? Ambas as partes têm que ter gentileza. Nós somos os espelhos, né? Os exemplos para eles. Então, se eles não verem algum exemplo, como que eles vão reproduzir essas palavras, né? Então vamos tentar aplicar nós, né, fazer o caminho inverso. Nós começamos, damos o primeiro passo, falando por favor, agora em português, né? Por favor, depois fala obrigado. E aí eles vão aprendendo também, vão reportando a vocês também dessa maneira e para os demais lá fora. Sim. É muito bom, né, a gente colocar isso em prática no nosso lar. Lá em casa a gente já tem esse costume de pedir. Tudo a gente fala, por favor, pega o controle para mamãe, por favor, guarda os livros, né? Então, como a gente também costuma falar inglês e português lá em casa, a gente usa o please e o thank you. Optamos por essas palavras porque elas são bem corriqueiras e simples. Sim. Praticamente todas as crianças já conhecem, né? Então, se você já conhece também outras frases em inglês para querer colocar, fiquem à vontade. Mas o início aí pra gente usar com as crianças e de repente colocar estrelinhas, né, para eles, para que eles possam estar usando. Pede água para mamãe e fala, faltou a palavrinha mágica. Isso. Né? Aí quando devolver, fala o thank you, agradece, né? Nós podemos até, vamos dar uma dica, criar um cumprimento que vai ser só de vocês, né? Por exemplo, ele pediu para fazer alguma coisa, aí você vai agradecer e cria seu cumprimento com ele. Tipo assim, vamos fazer o nosso?
Thank you. Thank you. Obrigada. Aí, né, acaba ficando numa forma de brincadeira. Isso vai unir também mais vocês. É isso, essa é a nossa dica. São dicas simples, dicas que a gente acredita que todo mundo consegue aplicar. Mamães que estão em casa, mamães que estão trabalhando fora. Comentem aí, vocês estão conseguindo fazer os desafios, as missões. Esperamos que dê tudo certo essa semana, que vocês consigam. E é isso. Por favor, então, compartilhem, comentem e já agradecemos o thank you, obrigada, né, por nos acompanharem e tentar reproduzir essas missões. E até Isso a aí, próxima. mamães. Até a próxima. Até.